Hey mate, how are you today? Rodolfo mais uma vez aqui, trazendo mais uma dica, mais um conteúdo para você aproveitar. E esse conteúdo vai ser muito parecido com um dos vídeos que eu já fiz, que era um vídeo chamado Palavras que vão explodir sua mente, algo do tipo. Bom, enfim, esse aqui, se você quiser assistir depois, ele tá num card aqui em cima, pode voltar aí e assistir tranquilamente, beleza? Mas o vídeo de hoje vai diferir um pouquinho, ele vai ser um pouquinho diferente na questão de palavras. Eu vou trazer algumas palavras aqui, mas elas não vão necessariamente ter aquele significado, ser aquele falso cognato, uma palavra que se parece uma, mas não tem nada a ver. Ela é realmente uma palavra com dois significados. Você deve estar pensando assim, como assim uma palavra tem dois significados totalmente diferentes? Sim, a mesma escrita, a mesma pronúncia, porém com outro significado. E realmente isso é um tipo de coisa que pode confundir demais você se você não souber o contexto que ela está inserida. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever nesse canal, assista esse conteúdo. Se você gostar, já dá um like aí também, pode deixar o seu comentário que vale muito a pena, eu respondo todos os comentários que eu consigo. E bora lá aprender inglês. Bom, vamos começar com uma palavra aqui que eu particularmente vejo essa palavra, ela é uma palavra que a gente usa em português, nós utilizamos ela o tempo todo e é uma palavra também que ela tem dois significados em inglês, tá bom? Em português não tem, em português só significa uma coisa, é a palavra light. Muito bem, você ouve essa palavra em português, você já sabe o que é light, né? Você já pode até remeter ali a, por exemplo, produtos, né? Pode ser alguma coisa com menos açúcar e tem tudo a ver com isso. Por quê? Eu vou dar dois exemplos em inglês dessa palavra. Light em inglês pode significar luz, exatamente. A luz, né, obviamente, é light, mas ela pode significar também um adjetivo, leve, ok? Então light é o substantivo e um adjetivo, vai depender do contexto. Por exemplo, this backpack is light, ou seja, essa mochila está leve. Então eu utilizei o light ali como um adjetivo. Se eu quiser usar como substantivo, give me some light please, ou seja, vamos supor que eu esteja querendo enxergar alguma coisa no escuro, me dê um pouco de luz, por favor, ok? Então pode ser essas duas coisas. Próxima palavra foi um vídeo que eu já fiz, exatamente sobre um dos significados dessa palavra, e a palavra é can. Can, exatamente, ela pode significar um verbo ou ela pode ser um substantivo. No verbo ela pode significar poder ou conseguir, não é poder de força, tá? É um verbo. Por exemplo, I can dance. Eu posso dançar, eu consigo dançar, é um modal verb. E ela pode significar também lata. Pode ser uma lata de Coca-Cola, de cerveja, enfim. Por isso que o nome da lata de lixo é trash can. Exatamente, trash can significa lata de lixo. Sempre que você ouvir a palavra can, já linka ali com lata ou poder. Não se esqueça de pensar, entender o contexto sempre. A próxima palavra é uma coisa que é uma palavra que a gente conhece também em português, né? Muitas pessoas eu já vi até em estabelecimentos. É a palavra close. Close. A maioria das pessoas conhece essa palavra como fechar, né? Por exemplo, close the door, feche a porta. Esse é um dos significados, é um verbo. E outro significado é um adjetivo. Close pode significar também próximo, perto, né? Por exemplo, the book is close to the laptop, ou seja, o livro está próximo, está perto do laptop. Por exemplo, minha casa é próxima ao parque. My house is close to the park. Mas é um próximo de localidade, tá bom? Não é um próximo de estar do lado, é próximo de perto mesmo. Pode remeter justamente a essa palavra, ok? Essa palavra é bem interessante também, porque eu também vejo aqui no Brasil em vários locais. Se você perceber, a maioria dessas palavras são palavras que muitas vezes a gente até usa. Inclusive essa palavra é uma palavra que eu já vi pessoas utilizando, falando essa palavra como se fosse uma palavra em português. É a famosa palavra date. Date, o que é um date, né? Algumas pessoas falam assim, vou ir num date hoje. Eu já vi pessoas falando dessa maneira e tem tudo a ver com o inglês, desse contexto que essas pessoas usam. O date, ela pode significar como um cognato, que é a data, né? Por exemplo, a data de um evento. The date is blá blá blá, a data é tal. Sem problemas nenhum, muito parecida com o português. Agora, o outro significado é um encontro, né? Então quando a pessoa fala, hoje eu tenho um date,
esse encontro normalmente é romântico, tá? É um encontro de namoro ou algo do tipo. Então, sempre link. Em português a gente costuma falar eu estou ficando com tal pessoa. Em inglês nós falamos que você está em um date, ok? E para finalizar, essa palavra aqui já tem até um pouquinho de relação com date, deve ter até um pouquinho de relação com encontro por causa de um aplicativo, alguns aplicativos aí que as pessoas costumam usar, que é a palavra match. Match, essa palavra, essas pessoas, nossa, eu já vi muitas pessoas utilizando, amigos meus, né? Porque tem um aplicativo que as pessoas dão match, as pessoas dão um match, o match ele significa uma combinação. Então a palavra match significa combinar. E tem alguns aplicativos de dates, né, de encontros românticos aí, que as pessoas dão match, ou seja, elas dão encontro. Então você percebe como a gente tem pegado palavras em inglês e trazido para português, aportuguesando essas palavras mesmo, né? Utilizando nos nossos vocabulários como se ela fosse uma escrita em português. E então, por exemplo, eu posso falar assim: hoje eu dei um match para um date, ou seja, eu fiz uma combinação para um encontro. Olha que maluquice, né? Enfim, e o match pode significar, além de combinar, né? Combinação, ele pode significar também fósforo. Exatamente, não tem nada a ver. O match pode ser o palito de fósforo, né? Você vai me perguntar: Rodolfo, mas espera aí, me ajuda pelo amor de Deus. Quando que eu vou saber que eu preciso utilizar match como fósforo, como combinação? Como eu vou saber que eu preciso usar date como encontro, como data? Como eu vou usar light como luz, como leve? Enfim, exatamente pelo contexto. Não é do nada que você vai estar lá no escuro e vai falar assim: me deu um pouco de leveza. Não, você está pedindo um pouco de luz, no caso, né? Inclusive porque leveza é um substantivo e não um adjetivo. Então toma cuidado com o contexto. Pega essas palavras que eu ajudei vocês a entender um pouquinho melhor, tenta colocá-las em algumas sentenças. Isso facilita bastante. Saber o que é um verbo, o que é um adjetivo, isso pra mim é uma das melhores coisas. Inclusive eu dei essa dica no nosso Instagram lá, de como estudar dessa forma. Muitos mates já começaram a aplicar e já me deram os feedbacks positivos aí. Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado com essas 5 palavras aí que são surpreendentemente estranhas e podem acabar prejudicando você no entendimento, na compreensão ali quando você assiste um filme ou uma música. That's it, thank you very much mates, bye bye, see you!